Nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, os nazistas lançaram um novo e mortífero estilo de combate, a Blitzkrieg. E os exércitos de Hitler lutavam sem parar num ritmo que parecia impossível. Eles tinham que ficar sem dormir por 3 noites. Em maio de 1940, só 86 soldados alemães chegaram ao forte mais protegido do mundo. 6 semanas depois, a maior parte da Europa Ocidental estava sob o controle do eixo. Artilharia. Nossa, rumores de que os nazistas possuíam uma arma secreta se espalharam. E no fim das contas, eles tinham uma pílula que dava aos soldados o poder de lutar acima da capacidade humana normal. Eu acho que parecia muito tentador para os militares ter uma substância que podia agir como um estimulante psíquico. Será que uma perigosa droga de combate transformava os soldados de Hitler em super-homens e dava a eles a resistência para conseguir vitórias sensacionais? É o tipo de história que amamos. Estamos caçando a verdade por trás de alguns dos casos mais bizarros da história. Os mistérios da Segunda Guerra Mundial. Eu sou um historiador. Busco pistas nos arquivos do passado. Ah, tá. Tem algum tipo de aviso ali, né? Dá pra ler com cuidado? Eu sou um explorador urbano. Procuro real no que parece ser irreal. E sigo meus palpites aonde quer que eles me levem. Eu não sei bem como descrever esse lugar, a não ser como uma espécie de jardim de pedras nazista. Isso vai ficar muito, muito estranho. Estamos descobrindo a verdade por trás das drogas de combate nazistas. O estranho mundo nazista. Os soldados drogados de Hitler. Uma das batalhas mais estranhas da Segunda Guerra Mundial começou em 10 de maio de 1940. Naquela época, o forte belga Epernay era o maior e mais poderoso forte do mundo. Mas um grupo com apenas 86 soldados nazistas destruiu suas armas gigantes e o forçou a se render. Ninguém conseguia compreender como eles conseguiram aquilo, e todos ficaram com medo. Dá só uma olhada nisso. Um desesperado capelão do exército escreveu no seu diário durante o ataque sobre aviões estranhos com motores desligados, que voavam assim mesmo. Quase parece uma história de ficção científica sobre alienígenas atacando a Terra. Nos dias seguintes, o New York Times escreveu que os nazistas tinham usado uma arma secreta, talvez até mesmo gás dos nervos. Os nazistas trancafiaram os soldados belgas capturados em Epernay numa prisão nas profundezas da Alemanha, para que nenhum deles pudesse contar para o mundo o que realmente aconteceu. Quase um ano depois do ataque, as pessoas ainda criavam teorias estranhas, como a revista Life, que disse que fazendeiros alemães que moravam perto de Epernay o tinham destruído usando bombas disfarçadas de fertilizante. Eu acho que não. Mas qual é a verdadeira história? Eu e Sam vamos ter que descobrir. Ah, tá ali. É Epernay. 760 por 600 metros. São cerca de 460 mil metros quadrados de fortificações. É enorme. Debaixo desses campos de aparência tranquila estavam 5 quilômetros de túneis e bunkers a 20 metros no subsolo. Alojamentos para 1.200 homens e armas que disparam cartuchos a mais de 10 quilômetros. Por que era tão enorme? Por que tinha tanto poder de fogo? Os belgas aprenderam umas lições depois da Primeira Guerra Mundial. Foi aqui que os alemães invadiram o país em 1914. Os belgas juraram que isso nunca mais ia acontecer. Construíram o maior forte do mundo nesse lugar que parece tão pacífico. Ele ficava bem aqui, para que eles pudessem conter os alemães se eles estivessem tentando avançar para a Bélgica. Para o exército alemão tentar chegar à Bélgica, eles tinham que conseguir tomar esse forte. Eles tinham que tentar cruzar a ponte e o canal. Ver esse forte imenso me faz compreender por que o mundo ficou surpreso quando um grupo com apenas 86 nazistas silenciou sua mais poderosa artilharia. Dr. Joseph Weizen.
Espero que nos ajude a entender esse evento Claro, com extraordinário. certeza. A primeira arma secreta foi o planador. Então foi isso que o capelão do exército quis dizer quando falou em aviões voando em silêncio. Pouco depois das 4 da manhã do dia 10 de maio de 1940, 9 planadores nazistas pousaram em cima de Ebenemeyer, deixando 86 soldados onde ninguém esperava um ataque. Os nazistas eram especialistas em planadores, ironicamente porque os alemães perderam a Primeira Guerra Mundial e estavam proibidos de ter uma força aérea. Mas o Tratado de Versalhes não falava nada sobre planadores. O ataque a Ebenemeyer foi a primeira vez que alguém usou planadores em combate. Treinados para repelir os ataques por solo da Primeira Guerra Mundial, os 750 homens que defendiam o forte foram pegos de surpresa. Mas mesmo assim, o número deles era 10 vezes maior do que os atacantes alemães. O choque inicial e o medo não teriam sido suficientes para que eles tomassem esse lugar. Mas se Yost disse que os planadores eram a primeira arma secreta dos alemães, eles deviam ter mais uma, não é? E qual era a segunda? A segunda era uma nova bomba, um novo tipo de explosivo. Se chamava carga oca ou carga moldada. A carga oca é um explosivo moldado para focar toda a força da explosão em um único ponto. Inventado para abrir túneis de mineração, ele nunca tinha sido usado na guerra. Ele devastou Ebenemeyer. Essa é a entrada da posição da artilharia. Nossa, o que foi que aconteceu aqui? Bem cedo na manhã de 11 de maio de 1940, 3 alemães com grandes cargas moldadas de 50 quilos desceram a escada. E colocaram as bombas bem nesse lugar aqui. A ideia deles era explodir essa barreira para impedir um contra-ataque dos belgas. Isso aqui ficou bem destruído. Ficou. O explosivo moldado foi colocado aqui. Ele explodiu a parte esquerda da barreira ali contra o muro. Mas um monte de pressão de ar entrou. E foi óbvio que foi pelo sistema de túneis. E uma parte dele foi contra o muro e voltou, empurrando para dentro essa parte da direita da barreira de novo. Então foi por isso que o concreto ficou foi assim? isso. Pra você ver como é que era poderoso. Mas a maior parte da pressão do ar que foi liberada seguiu pelas escadas, como vocês podem ver aqui. E aí o sistema inteiro de escadarias com 20 metros de altura explodiu. E tudo isso foi causado pelo efeito da pressão do ar. E foi isso que criou essa obra de arte moderna, né? As grandes armas de Ebenemeyer ficaram fora de ação. Mas o forte ainda era muito protegido. E as guarnições belgas se recuperaram do choque inicial e contra-atacaram. Os 86 atacantes alemães tiveram que lutar até mais tropas nazistas chegarem. E o forte Ebenemeyer finalmente se rendeu. Tem como saber quanto tempo essa operação durou, do começo ao fim? Os alemães pousaram no dia 10 de maio de 1940, às 4h20 da manhã. Isso durou até o dia seguinte, no dia 11 de maio de 1940 pela manhã. Então foram mais ou menos 28 horas desde o pouso inicial alemão. Os alemães ficaram tão orgulhosos do sucesso em Ebenemeyer que recriaram o ataque em um filme de propaganda que fizeram para comemorar o sucesso nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha liberado uma nova e mortífera forma de combate no mundo. Os nazistas chamavam isso de Guerra Relâmpago, em alemão Blitzkrieg. Um ataque devastador que subjugava a resistência inicial e depois continuava avançando sem descanso para que não houvesse tempo de reagrupar. A Blitzkrieg teve mesmo sucesso no forte Ebenemeyer. Mas tem uma coisa que não faz sentido. É uma operação bem complexa. As guerras são travadas por seres humanos. E no fim das contas, o sucesso depende da resistência deles. Como é que soldados feitos apenas de carne e osso puderam lutar por mais de 28 horas seguidas?
Eles estavam sendo pressionados por todos os lados. Como aguentaram tanto? Eles estavam em uma situação muito difícil, porque os paraquedistas alemães precisaram adotar uma posição defensiva. Isso durou muito tempo, e eles chegaram a pensar em bater em retirada. Mas nós também sabemos que tinham as pílulas de Pervitin. Pílulas? Pervitin? O que é Pervitin? Bom, é uma droga que também foi desenvolvida no período entre guerras e que servia para os paraquedistas alemães ou para que os soldados ficassem acordados e alertas por um longo período de tempo. Tem uma prova histórica de que eles recebiam drogas? Sabemos dos testemunhos alemães pós-guerra que as pílulas eram distribuídas antes dos planadores alemães decolarem. E nós não temos certeza se todos os paraquedistas tomaram as pílulas, mas eles tiveram essa oportunidade. Podia haver uma terceira arma secreta por trás da vitória nazista no Forte Ebenemeyer e por trás do incrível sucesso da nova guerra relâmpago de Hitler. Será que o exército nazista que marchou pela Europa em 1940 estava chapado de drogas? Na manhã de 10 de maio de 1940, 86 soldados alemães fizeram jus ao ideal nazista dos super-homens quando capturaram o gigantesco forte belga Ebenemeyer. Com um incrível novo estilo de combate que os nazistas chamaram de Blitzkrieg. Mas para ter sucesso, a Blitzkrieg necessitava que os soldados nazistas permanecessem acordados e se movimentando por dias sem parar. Isso parece impossível, um feito sobre-humano. Sabemos que os soldados que tomaram o Forte Ebenemeyer estavam carregando o que os historiadores chamam de pílulas energéticas. Uma droga chamada Pervitin. Mas o que era o Pervitin? Ela era mesmo poderosa o suficiente para transformar homens em super-homens? Berlim, Alemanha. Eu entrei em contato com um especialista no uso de drogas nazistas para perguntar se ele sabe alguma coisa sobre o Pervitin. Ele falou que vai me encontrar aqui. É um lugar meio estranho para o encontro. Dá pra ver de cara que isso aqui é algum tipo de instalação industrial. Eu consigo ver que essas coisas parecem uns canos largos que passam por baixo do esgoto e do chão de azulejo e todo tipo de controle eletrônico. Dr. Tilman Roser, historiador. Me conta, que lugar é esse? Aqui é o centro de produção da empresa Temmler, uma empresa farmacêutica que produzia um monte de drogas. E o que ela produzia aqui nos anos 30? A droga mais famosa dela era o Pervitin, agora conhecido como Crystal Meth. Crystal Meth? Exatamente, é. Inacreditável. O Pervitin era a Crystal Meth, super viciante e destruidora de vidas. Mas na Alemanha nazista, você podia comprar numa farmácia. E milhares de alemães compraram. Motoristas de caminhão usavam, professores, alunos, artistas, até as donas de casa usavam para não dormir. E tinha muitos usos médicos também. Era muito popular. Não tinha nenhuma restrição, não precisava de receita nem nada, então você podia comprar numa farmácia. E ela se espalhou por toda a população da Alemanha. E como os militares se envolveram? Os militares leram alguns artigos sobre o Pervitin e aí fizeram o primeiro teste na academia médica militar deles. Freiburg, em Breslau. 11 de abril de 1940. Grupo 1, Grupo 2, experiências com Pervitin. Berlim, Alemanha. Oi, Sam. Oi, RJ. O que descobriu? Adivinha só, o Pervitin é a Crystal Meth. E além disso, parece que todo mundo na Alemanha estava tomando. Adivinha só, isso incluía uma quantidade significativa de pessoas no exército alemão. Tem todo tipo de material incrível aqui, incluindo um monte de documentos. Cartas de Temmler Werk para alguém chamado Dr. Otto Rank. E ele era responsável por descobrir mais sobre o Pervitin.
E isso é um relatório sobre as experiências que fez para descobrir se o Pervitin funcionava. Ele colocou 4 grupos de alunos. O primeiro grupo tomou um tipo de glicose. O segundo, outro tipo de glicose. O terceiro recebeu uma baixa dose de Pervitin e o quarto uma dose maior de Pervitin. Assim parece até a faculdade. Aí eles tiveram que fazer vários testes, exercícios de matemática. E ele descobriu que as pessoas que tomavam o Pervitin estavam numa forma muito melhor do que os outros. No fim das contas, ele descobriu que funcionava para o cérebro. Aí o destino sorriu para ele, porque aqui estamos nós, entre setembro e outubro de 39, com os alemães invadindo a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando mais de 1 milhão de soldados nazistas atacaram a Polônia. Os médicos deram Pervitin para os combatentes. E isso deu a Otto Rank a primeira chance de avaliar o que o Pervitin podia fazer pelos soldados. E isso se mostraria um teste muito curto, porque a Blitzkrieg destruiu a Polônia em menos de 4 semanas. Os relatórios dos campos eram impressionantes. Motoristas dirigiam por horas sem se cansarem. O exército fabricou 30 milhões de doses de Pervitin para suas forças de combate. Então agora a gente sabe que o Pervitin era mesmo a Crystal Meth e que os nazistas no fronte durante a Blitzkrieg de 1939 e 40 usavam direto. E não apenas os soldados que atacaram o Forte Ebenemeyer. Por mais espetacular que tenha sido aquele ataque, não foi o coração da Blitzkrieg nazista. Hitler tinha ordenado que seus generais conquistassem 3 países de uma só vez e que marchassem para o coração da Europa até Paris. Quando os nazistas atacaram o Forte Ebenemeyer, as forças francesas e britânicas correram para o norte para ajudar os belgas. O que os aliados não sabiam foi que o ataque ao Forte Ebenemeyer tinha sido apenas uma distração. A principal força de invasão tinha sido colocada para atacar onde ninguém imaginava que os alemães fossem atacar. Ao longo da fronteira belgo-francesa, a mais de 200 quilômetros a sudoeste do Forte Ebenemeyer, na Floresta das Ardenas. Floresta das Ardenas. Nossa, essa floresta é inacreditável. Ela é toda densa desse jeito até o outro lado? É, inteirinha. E foi por isso que os aliados não estavam nem esperando que os alemães tentassem um ataque. Um ataque surpresa pelas Ardenas era uma ideia brilhante, mas também era um grande risco. Para atacar de surpresa, o exército nazista tinha que marchar praticamente sem parar por 170 quilômetros, ou mais de 100 milhas, grande parte em uma floresta densa. 4 dias, eles tiveram que ficar sem dormir por 3 noites. Só de subir nessa colina dá pra ver como isso foi fantástico. São praticamente 4 dias correndo uma maratona completa por dia. Por isso fazia sentido os aliados não esperarem um ataque desses, porque atravessar uma floresta como essa das Ardenas é quase impossível. As tropas nazistas que atacaram aqui em 1940 deviam estar tomando pílulas de Pervitin. O Pervitin pode ter dado a elas a energia que precisavam para levar a Blitzkrieg por esse terreno. Mas eles precisavam delas? RJ parece convencido de que precisavam, mas eu não tenho certeza. A gente sabe que eles cobriram 170 quilômetros em 4 dias. Mas são 42,5 quilômetros por dia. E uma maratona são 42,195 quilômetros, então é mais. 4 dias seguidos, e quando eles chegaram, ainda tiveram que entrar em combate com um inimigo bem descansado. Qual é? Bom, é impressionante. É um fato histórico que eles conseguiram. A gente sabe que eles conseguiram. Para vencer esse debate, talvez eu precise de um rato de laboratório humano que queira enfrentar a Ardenas cara a cara. Tá certo. Se você acha tanto que é um fato histórico que eles conseguiram fazer isso, eu tenho um desafio. Me ajuda aqui. Se a gente conseguisse fazer você marchar por 1 hora, e isso é só uma pequena parte do que eles tinham que fazer, eu acho que é o equivalente a 1,77 km por hora. Você acha que ia conseguir fazer isso nesse terreno? Eu posso tentar. Bom, eu nunca prestei serviço militar. Eu não sei quanto um soldado tem que carregar, então eu vou apostar que eles carregavam um bocado. Acho que um soldado não ia conseguir carregar tanta coisa. Tá, vamos colocar mais uma. Só pra deixar mais difícil. Acho melhor usar o aplicativo do seu celular. Ele tem GPS. Marca 1 hora, caminha o quanto puder. Vamos ver o quão longe você chega e aí você me liga. Tá bom.
Alô? Tá atrasado. Eu sei que eu tô atrasado. Eu só consegui 1,5 km. Nada mal, mas não são 1,77, então você não conseguiu. Não, esse terreno é um pesadelo. É, mas você tem que lembrar que ainda tem que fazer isso por mais 23 horas e por mais 3 dias e ainda por cima tem a guerra. Isso é quase impossível. Dá pra me buscar de carro agora? Tô acabado, tchau. Agora que eu sei como é marchar pelas Ardenas, eu estou muito mais inclinado a concordar que a Blitzkrieg de 1940 foi turbinada com Pervitin. Ao atacar pelas Ardenas, os nazistas tiveram uma incrível vitória sobre as forças francesas e belgas, que eram muito maiores do que o exército invasor. 5 semanas depois, marcharam sobre Paris. Será que o Pervitin tornou sua vitória relâmpago possível? Gladbeck, Alemanha. Tomar uma droga tão poderosa quanto a Crystal Meth deve ter ajudado os soldados nazistas a vencer as batalhas. Mas como era lutar depois de tomar Pervitin? Estamos prestes a encontrar uma pessoa que fez isso. Oi, Eric. Olá. É ótimo te conhecer. Eu sei que é um privilégio a gente poder conversar. Eric Brunold, piloto de combate alemão. Eu fui um piloto na guerra e pilotei todos os aviões de combate alemães. Do Messerschmitt até Focke-Wulf 190-D9. Ele era o avião com a hélice mais rápida do mundo naquela época e fazia 750 km por hora. Eu pilotei até o final da guerra. Consegue se lembrar se eles te deram Pervitin? Bom, o que eu tenho a dizer é, eles disseram que tinha um tal estimulante que ia ajudar a gente a ficar acordado, porque muitas vezes a gente tinha que pilotar 4 ou 5 missões por dia. A gente notou que a nossa dieta especial incluía uns tipos de cubos de açúcar, dextroenergen, e tinha um rumor de que eles continham Pervitin. Soldados estavam cansados devido a todas as missões e muitas horas sem dormir e eram reanimados pelo uso regular do que achávamos que era Pervitin. Mas a gente não tinha como provar isso. A gente comia, mastigava ou tomava antes de partir em uma missão e quando a gente ia voar em missões que a gente sabia que ia ser especialmente perigosas. O comandante do esquadrão chegava, geralmente com uma garrafa de conhaque e dizia: Daumenbrett Prost. Eles diziam que continha não apenas conhaque ou destilado, mas continha também o Pervitin, e isso tudo para que ficássemos acordados. Consegue se lembrar que efeitos o Pervitin tinha? Eu só senti um efeito. Geralmente, quando a gente ficava na pista da linha de frente e não tinha nenhuma missão especial, a gente ficava cansado e acabado também, tanto quanto qualquer pessoa que tivesse trabalhado o dia inteiro. Mas quando a gente tinha que voar em 2 ou 3 missões e tomava um pouco daquele dextroenergen ou daquele conhaque, a gente nem queria mais dormir. Todo mundo ficava acordado de novo na mesma hora. E a gente conseguia fazer qualquer coisa. Eu não ficava cansado e eu ficava acordado e era capaz de reagir a qualquer coisa em qualquer momento que houvesse uma batalha e nós não entendíamos como isso era possível. Conversar com Eric me convenceu de que o Pervitin podia te dar uma verdadeira vantagem no combate. E ele deve ter ajudado os soldados alemães a fazer a Blitzkrieg de 1940. Mas se lutar chapado te dava uma vantagem tão grande assim, por que os aliados também não tomavam? Ou será que tomavam? Londres, Reino Unido. Será possível que os soldados aliados também fossem para a batalha drogados? Museu Imperial da Guerra. Temos que investigar o outro lado dessa história. Dr. James Pugh, historiador. A primeira coisa que vamos ter que olhar é um kit de escape. Basicamente, a ideia de um kit de escape é: se você está num avião ou num navio e é derrubado, essas são as rações de sobrevivência para 2 ou 3 dias. Sei. Mas o que pode te interessar de verdade é o que está nesse envelope aqui.
Isso aqui foi introduzido nesses kits por volta do verão de 1941. E isso aqui é anfetamina. Ah, tá bom. Tem um tipo de aviso ali, né? Pra ler com cuidado. O tipo de droga que tem aqui dentro é sulfato de benzedrina. E isso é essencialmente uma versão mais fraca da droga usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui, Sam, é uma carta ultra secreta. Escrita pelo médico de Winston Churchill, Sir Charles Wilson, para o próprio primeiro-ministro. Não sabemos a data, mas devemos estar falando do início de 1941. E, na verdade, a carta diz ao Churchill que os britânicos descobriram que durante a invasão da França e durante a Batalha da Grã-Bretanha, os alemães estavam fazendo uso do Pervitin, que é uma metanfetamina. A carta foi feita para chamar a atenção de Churchill para o fato de que talvez os alemães estivessem ganhando uma vantagem química. E uma das ideias que Wilson estava dando aqui é que talvez os britânicos tivessem que pensar em usar essas drogas também. Em 1941, um médico de Winston Churchill sugeriu que as anfetaminas poderiam ajudar os soldados aliados a enfrentar os super-homens drogados de Hitler. Mas a abordagem dos aliados quanto às drogas na guerra foi muito diferente. Os aliados não começaram a usar, eles entraram no período de cerca de 2 anos e meio em que testaram as drogas que eles faziam em laboratórios e do lado operacional. Deixa eu te mostrar esse documento aqui, que é uma propaganda para benzedrina em um jornal médico de 1944. Os aliados estavam tentando usar isso com muito cuidado, com supervisão médica. O que está escrito é muito interessante. E eu acho que contrasta muito bem com o jeito que os nazistas estavam usando essa droga. Os generais nazistas não estavam muito preocupados com os efeitos colaterais da sua droga maravilhosa. Não quando sua Blitzkrieg alimentada a Pervitin estava esmagando a Europa. Mas qual era a desvantagem de usar Crystal Meth para vencer as batalhas? Será que no fim das contas o Pervitin se voltou contra os soldados que ele devia ajudar? Centro Médico Universitário, Hamburgo, Alemanha. Isso é o que a gente sabe sobre a droga nazista Pervitin. Ela era a Crystal Meth. Na Alemanha nazista, você podia comprar ela em qualquer farmácia. Milhares de alemães a tomavam. O exército a deu para os soldados que lançaram a Blitzkrieg contra a Polônia e a França. E que ela pode te manter no combate sem que você se sinta cansado. Não é nenhuma surpresa que os comandantes nazistas o adorassem. Mas olha, a gente tá falando de Crystal Meth aqui. Tinha que ter um lado obscuro. Sasha Milling, pesquisador sobre vícios. Sasha, eu tô tentando descobrir por que as pessoas estavam tomando essa droga, a Pervitin, que no fim das contas era meth. Como essa droga age no cérebro? Ela te deixa feliz e te deixa renovado e faz com que você fique entusiasmado com as coisas. As pessoas ficam estranhas com isso? Fazem coisas malucas? Fazem. Se as pessoas ficarem acordadas por muito tempo ou se elas tiverem um histórico de desordem mental, podem pirar de verdade. Elas acham que a polícia tá atrás delas e podem ficar muito agressivas ou só paranoicas. Aqueles soldados foram mandados para a batalha sob a influência dessa droga. E sob a influência dela, eles podiam experimentar psicoses, confusão e paranoia. O que acabou acontecendo no campo? Teve alguma coisa que deu errado? Eu acho que a primeira coisa é que a pessoa não ia mais sentir suas emoções e as pessoas só iam andar e marchar e provavelmente atirar sem pensar, sem raciocinar sobre o que estavam fazendo. Elas sabiam no que estavam atirando? Na verdade, eu duvido muito. Alguns especialistas acham que a supressão que o Pervitin causava nas emoções humanas pode ter colaborado para as atrocidades que os soldados nazistas cometiam contra os civis nas zonas de combate. Havia relatos de soldados que usavam Pervitin e atacaram seus próprios oficiais. E conforme a guerra prosseguia, os soldados alemães se tornaram viciados em Pervitin. Como uma carta de um jovem soldado para casa revela. 9 de novembro de 1939. Tudo aqui é muito difícil. Espero que compreendam se em breve só puder escrever a cada 2 ou 4 dias. Hoje escrevo principalmente para pedir que me mandem um pouco de Pervitin. O nome do soldado era Heinrich Boll.
Em 1939, ele era um soldado da infantaria com 22 anos, tão desesperado por Pervitin que até o que o exército dava para ele não era o suficiente. Aqui está outra carta que ele escreveu para a família no dia 20 de maio de 1940, apenas 10 dias depois do ataque ao Forte Ebenemeyer. Quem sabe podiam me mandar um pouco mais de Pervitin para eu ter um pouco sobrando? E mais uma carta apenas 2 meses depois. 19 de julho de 1940. Ball, se for possível, me mandem mais Pervitin. Heinrich Ball sobreviveu à guerra, se tornou um dos maiores escritores alemães do século XX e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele continuou viciado em Pervitin depois da guerra. Munique, Alemanha. Em 1941, os médicos nazistas sabiam que o Pervitin era perigoso e viciante. O governo alemão regulou o uso civil de Pervitin. E os médicos estavam avisando aos seus colegas militares para pararem de dar tabletes de Pervitin aos soldados em combate. Mas os comandantes nos campos quase sempre ignoravam esses avisos. Havia uma guerra a vencer, e se os soldados podiam arriscar a vida para vencer, também podiam se arriscar a ficar viciados. E a Alemanha agora estava lutando uma guerra muito diferente. No inverno de 1941, a Blitzkrieg tinha acabado. Os exércitos de Hitler agora estavam presos em uma batalha desesperada contra os soviéticos nas vastas planícies da Rússia e nas ruas da cidade. A resistência do Exército Vermelho e o inverno russo impediram o avanço nazista, e os alemães ficaram nas trincheiras. O Pervitin não estava mais alimentando vitórias. Os homens estavam tomando a droga apenas para sobreviver ao inferno na terra do fronte oriental. No inverno de 1942, uma unidade alemã cercada pelo Exército Vermelho tentou escapar, caminhando por horas com neve até a cintura no meio da noite, a uma temperatura de menos 30 graus. O oficial médico da unidade relatou que depois de 6 horas de caminhada, os soldados estavam exaustos, estavam simplesmente desistindo e deitando para morrer na neve. O oficial no comando ordenou que ele desse Pervitin para eles, e depois de meia hora, estavam de pé e caminhando novamente. O Pervitin tinha salvado suas vidas. Mas qual era o custo da saúde mental e física? Os registros médicos nazistas da maioria da Segunda Guerra Mundial desapareceram. Mas um rumor existe até hoje. O de que durante os 900 dias do sítio à cidade russa de Leningrado, um exército alemão inteiro enlouqueceu por abuso de Pervitin. Disparou toda a sua munição contra inimigos imaginários no escuro e depois se rendeu aos soviéticos. Conforme a guerra continuava, algumas tropas nazistas não tinham escolha além de tomar Pervitin para realizar suas missões, se expondo a efeitos colaterais que ameaçavam sua saúde e suas vidas. No dia 6 de junho de 1944, os aliados invadiram a França. E os portos da Europa Ocidental logo estavam cheios de navios de guerra americanos e britânicos. Os nazistas lançaram uma nova arma para afundar esses navios. Um mini submarino com 2 homens. Deutsches Museum, Munique, Alemanha. Tem um exposto no Deutsches Museum, em Munique. O submarino era abastecido com diesel, mas sua tripulação era abastecida com Pervitin. Capitão Dr. Volker Hartmann. Esse é um mini submarino típico que entrou em ação em 1944. A capacidade operacional desses submarinos eram de 4 dias e 4 noites. Às vezes mais, e é óbvio que dormir não era uma opção para os 2 tripulantes. Para poder te mostrar um relatório em primeira mão sobre o uso, a utilização e os efeitos colaterais do Pervitin, eu trouxe um pequeno vídeo que eu queria muito que você visse. Eles não deixavam a gente dormir. Eu me lembro que eles ofereciam Pervitin pra gente depois de 5 noites sem dormir.
Eu não aguentava mais. Então eu usava Pervitin e conseguia ficar acordado. Só que eu nem sempre me sentia bem quando eu dava comandos ao meu chefe de engenharia. Eu dizia, por exemplo, tudo para este bordo, para o motor. E aí, mais uma volta para o porto e de novo. E aí, ele me dizia, olha, você está me dando comandos ridículos. E eu disse para ele que eu estava achando que estava dirigindo na rua e que tinha garotas nas janelas. Era um monte de besteira sem sentido. E, na minha opinião, esse era um impacto bastante negativo para todos nós que tomávamos o Pervitin. Mas em vez de banir o Pervitin, os militares nazistas tentaram desenvolver uma nova droga que era mais potente. Eles a testaram na mesma tripulação de mini-submarinos, com resultados trágicos. Essa famosa droga se chamava D9, dose número 9. Ela continha 10 combinações diferentes de 10 drogas. Uma era o Pervitin, outra era a cocaína e a terceira era o Eucadol, oxicodona, um derivado da morfina com grande potencial para o vício. A D9 foi testada em 50 homens da Marinha de maneira não científica. Eles assumiram que a droga ia deixar todos mais despertos, mas não foi isso que aconteceu. Os membros da tripulação muitas vezes sofriam de alucinações e operavam suas embarcações de maneira incorreta. Então, o submarino não conseguia mais voltar para a superfície e, nos piores casos, afundavam. Havia muitos exemplos disso no Mar Báltico. Dos 10 submarinos que foram para o mar testar o D9, apenas 4 voltaram dessas missões e foi realmente uma coisa muito incrível que aconteceu. As tripulações de submarinos sacrificadas não foram as únicas vítimas da busca por uma melhor droga para os combates. Os nazistas também realizaram um teste bizarro em seres humanos que eles já tinham marcado para a extinção. Campo de concentração Sachsenhausen. Zona neutra. De 1936 até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mais de 200 mil pessoas foram aprisionadas aqui, no campo de concentração de Sachsenhausen. Judeus, ciganos, homossexuais, trabalhadores escravos da Polônia e da União Soviética e prisioneiros de guerra aliados suportavam trabalhos forçados aqui. Dezenas de milhares morreram. E alguns prisioneiros foram usados como ratos de laboratório humanos. Acho que aqui se faziam experimentos médicos e testes com drogas. O segundo ditado, Arbeit macht frei. O trabalho vai te libertar. Marquei um encontro com alguém que vai me contar mais sobre isso. Vou dar uma olhada. Doutora Lai, obrigado por me encontrar. Doutora Stridley, historiadora. Eu entendi que um novo tipo de drogas estava sendo testado aqui. Muitos experimentos médicos estavam sendo feitos nos campos de concentração porque esses campos acabavam oferecendo uma oportunidade única para os médicos alemães que queriam fazer experimentos sem nenhuma fronteira ética nem humanitária, porque eles não tinham que pedir permissão às cobaias. Eles não tinham que se preocupar com o bem-estar das cobaias. O único foco era fazer as experiências. Olha, essa parte do campo de concentração é muito estranha. Tem um caminho que atravessa tudo.
Eu consigo imaginar que isso aqui deve ser relativamente moderno, mas tem essas coisas que eu não sei o que são. Eu não sei mesmo como descrever esse lugar, a não ser como um jardim de pedras nazista. Tem essas rochas vulcânicas, tem coisas que parecem ser apenas pedaços de concreto. Algumas das outras áreas que eu vi pareciam ter areia e grama. E mesmo assim, isso passa por todo esse semicírculo. Mas eu não vejo qual seria o propósito disso. E qual era a ligação entre esse campo em particular e esse novo tipo de droga? Acho que era a existência da pista de teste de sapatos. Quando a guerra começou, os outros países pararam de exportar couro para a Alemanha. As empresas alemãs tiveram que criar um couro artificial para manter o exército abastecido com botas. Em Sachsenhausen, um grupo de prisioneiros era obrigado a colocar sapatos feitos com esse couro artificial. E tinha que caminhar 40 quilômetros por dia sem parar. E, para a surpresa de muitos, eles conseguiam. O que eles não sabiam é que seus corpos estavam funcionando com uma combinação experimental de cocaína, oxicodona e pervitin. Eu tenho, por exemplo, o testemunho de um prisioneiro polonês, Tadeusz Krodecki. O grupo teste consistia de aproximadamente 120 a 130 pessoas que marchavam com aqueles sapatos. Naquela época, é óbvio que eu não sabia que fazia parte de um experimento médico. Eu fui selecionado, não me lembro dos detalhes. Eles enfiaram algum tipo de substância na gente. Então, a gente marchou umas 24 horas fazendo um quadrado. Tinha que ter alguma coisa a ver com o efeito da droga. Teve um que marchou o dia todo, a noite toda e uma parte do dia seguinte. Às vezes, alguém colocava a gente em fila para testar nossa urina. Acredito que eles tentavam criar uma espécie de super soldados na vida real. Em vez de soro e radiação, eles nos enchiam com drogas químicas extremamente fortes que estimulavam o sistema nervoso central. Oi. Tem todos esses leitos rochosos estranhos para todo lado. Eles são diferentes entre si e parecem estar em semicírculo. Eu nunca vou adivinhar. É uma pista de corridas, uma pista de testes. Os prisioneiros eram obrigados a caminhar por aqui para ver o quanto o couro dos sapatos iria durar. Isso tudo só para testar os sapatos? Bom, os sapatos e as drogas também. Então, mesmo depois do pervitin, eles não puderam abandonar a ideia. Eles tinham que continuar testando novas e novas drogas, só para ver se podiam encontrar uma solução. Eles não queriam saber dos efeitos colaterais e nem do vício. Só queriam ver até onde as pessoas podiam ir. Por sorte, a guerra terminou antes que os nazistas pudessem fornecer uma nova droga para os soldados. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a versão nazista da Crystal Meth os ajudou a conseguir algumas das suas mais incríveis vitórias. Mas, no fim da guerra, os soldados nazistas tinham se tornado viciados pelo uso de uma droga perigosa que eles tomavam apenas para sobreviver. Os nazistas destruíram milhares de vidas humanas em busca de uma droga que pudesse transformar seres humanos normais em combatentes super-homens, acabando com as vidas dos prisioneiros e das próprias tropas de combate. Ambos foram vítimas de um regime cruel, disposto a sacrificar qualquer um.